Ok, muito bom dia, meus amigos. Hoje, a nossa aula de hoje, vamos falar das leis de Kirchhoff. Nós sabemos que as leis de Kirchhoff são aplicáveis nos circuitos complexos, com circuitos que apresentam mais de duas fontes de alimentação. Como nós podemos ver, temos este nosso circuito, temos a primeira fonte de alimentação, V1, 110 volts, e temos a segunda fonte de alimentação, V2, 190 volts. Portanto, todos os circuitos que apresentam mais de duas fontes de alimentação, esses são aplicáveis através da lei de Kirchhoff. Portanto, quais são as leis de Kirchhoff? Nós temos duas leis de Kirchhoff. Temos a primeira lei de Kirchhoff chama-se a lei dos nós, e temos a lei das malhas. O que é um nó? Um nó é o ponto de convergência entre condutores, ponto onde ligam-se dois ou mais condutores. Por exemplo, aqui no nosso circuito temos este ponto, temos um condutor que entra, que sai e outro que vem para aqui. Aqui tem uma ligação, então aqui podemos chamar de nó 2. E temos o outro nó neste ponto, né? Este é um nó, podemos chamar aqui de nó 1. Então, como nós podemos ver, a ligação de condutores nesse circuito só temos nesses dois pontos. Então, esse circuito tem dois nós. O primeiro, o estudante deve saber identificar um nó de um circuito. Então, o outro elemento que o estudante deve saber é o que é um ramo de um circuito. Ramo é um segmento do condutor que sai de um nó até o outro nó. Nós podemos ver aqui, esse é um fio, é um condutor, sai deste ponto, do nó 1, e termina aqui neste nó 2. Aliás, sai do nó 2 até o nó 1. Este é um ramo. Então, nesta malha ainda, temos o outro ramo. Este segmento de reta sai deste ponto até este ponto. Então, deste ponto até este ponto, temos um ramo. Deste condutor até voltar aqui é um outro ramo. Então, este caminho fechado que a corrente vai fazer assim, isso designa-se de malha. Este é um quarto, né? Então, este quarto chama-se de malha. Essa é uma malha. Podemos chamar de malha 1. Então, se olharmos para o outro lado, também temos este ramo, um fio que sai deste nó até aqui, em um ramo. E este ramo é comum, este do meio, que vai dividir o quarto. Então, este ramo, que sai do nó 1 até nó 2, liga com outro ramo, que sai do nó 2, faz isto até nó 1. Então, este também vai fazer um quarto. Portanto, esse podemos chamar de malha 2. Malha 2. Então, o estudante deve saber identificar isso. Um ramo, uma malha, um nó, e as fontes de alimentação ou força eletromotriz são esses que geram corrente para alimentar este todo circuito. Então, voltando na lei dos nós, Kirchhoff diz o seguinte: o somatório de todas as forças, o somatório de todas as correntes, de I até N, num nó, deve ser igual a zero. A soma de todas as correntes que entram e saem no nó deve ser igual a zero. Então, você vai atribuir o sentido das correntes no nó. Tu podes dizer, é aleatório, depende de si. Então, tu podes dizer aqui que neste nó temos a entrada, porque temos o gerador que vai gerar a corrente neste ponto. Então, tu escolhes que a corrente gerada no V1 vai entrar no nó 1. Então, você vai chamar isto de corrente 1. E também, se entra por aqui, tu podes, quando chega até neste ponto, esta corrente vai ramificar-se, vai dividir-se. Uma parte vai para aqui, outra parte vai para este ramo. Então, para este ramo, significa que teremos aqui I2, né? I2, corrente 2. Então, uma parte de I1 vai para este ramo, vai seguir neste ramo. Teremos aqui I3. Significa que no nó é o ponto onde ramifica-se a corrente. Então, segundo esse esquema que eu fiz aqui, que você pode fazer o contrário, não vai mudar o resultado.
Então, como tu podes ver, temos a corrente I1 está a entrar no nó, I2 está a sair do nó, I3 também está a sair. Então, você vai atribuir o sinal às correntes. Tu podes dizer que as correntes que saem, aliás, as correntes que entram no nó são positivas e as correntes que saem do nó são negativas. Assim, por exemplo, veja aqui, para ti I1 será positivo, né? É a corrente que está a entrar, I2 e I3 é negativo, porque são as correntes que saem. Isto você escolhe. Se um outro estudante escolher de forma diferente, o resultado não vai mudar. Então, aqui já podes estabelecer a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Tu dizes o seguinte, na lei dos nós, tu dizes o seguinte, o somatório de todas as correntes, que entram e que saem no nó deve ser igual a zero. Então, tu sabes, neste nó, a corrente I1 é positiva, I2 está a sair, é negativa. Aqui, como nós podemos ver, I3 é negativa. Então, a soma disso deve ser igual a zero. Assim, estabelecemos a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós. Meu amigo, se você percebeu aqui, então já está no bom caminho. Se é que não percebeu, deixa lá no comentário, eu hei de visitar e hei de responder. Já estabelecemos a primeira lei, que é a lei dos nós. Então, de seguida, você terá que escolher o sentido da circulação da corrente na malha. Você escolhe o sentido da circulação da corrente na malha. O sentido pode ser horário ou anti-horário. Então, a escolha também depende de si. Eu vou escolher aqui, por exemplo, que a corrente está a circular neste sentido horário. Esse é o sentido da circulação da corrente nesta malha 1. Então, também posso escolher o mesmo sentido para a circulação da corrente na malha 2. Né? Para mim, a corrente sai do nó 2, faz isto, na malha. Depois de escolher o sentido da circulação da corrente na malha, agora você vai escolher o sentido da circulação da corrente no gerador. Então, no gerador, tu dizes que a corrente flui do polo negativo para o polo positivo. Né? Se tu escolhes aqui que a corrente flui do polo negativo para o polo positivo, então o outro gerador também deve fluir no mesmo sentido. O polo positivo é esse traço grande e o polo negativo é esse traço pequeno. Então, tu escolhes que a corrente flui neste sentido. Né? Do polo negativo para o polo positivo. Polo negativo para o polo positivo. Então, a circulação do gerador se coincide com a circulação da corrente na malha, então esse gerador é positivo, gera corrente positiva. Se o sentido da circulação no gerador for contrário ao sentido de circulação da corrente na malha, este gerador é negativo. E a segunda lei de Kirchhoff diz o seguinte, que o somatório de todas as quedas de tensões provocadas numa malha deve ser igual à soma das forças eletromotrizes ou à soma do gerador na mesma malha. Então, como nós podemos, o gerador aqui gera corrente de menos para mais e o sentido da circulação da corrente também tem o mesmo sentido. Faz isto, segundo este sentido. Então, coincide. Significa que este gerador é positivo. V1 é positivo. Vamos avaliar para a primeira malha o V2. V2, ele gera menos para mais, a corrente vai para cima, ao passo que em relação nesta malha a corrente vem para baixo. Temos sentidos opostos. Então, V2 é negativo. V2 é negativo. Portanto, bom, como sabemos que para a primeira malha, V1
é positivo, V2 é negativo. Então vamos estabelecer a lei das malhas para a primeira malha. A lei das malhas diz que o somatório das quedas de tensões provocadas numa malha deve ser igual à soma das forças eletromotrizes que alimentam a própria malha, ou a forma dos geradores. Então, queda de tensão nesta malha é provocada na resistência. As quedas de tensões são provocadas na resistência. Quando a corrente atravessa a resistência, então cria queda de tensão nessa resistência. Mas nesta malha temos apenas uma única resistência e a corrente que atravessa neste ramo é I1. Então teremos queda de tensão na resistência 1 provocada por I1. Então, para fecharmos esta malha temos este ramo, né? Este ramo, como nós dissemos que a malha é um caminho fechado, temos este ramo. E neste ramo temos a resistência R2 e a corrente é I2, que é positiva, porque coincide com o sentido da circulação. I1 é positivo, I2 também é positivo. A circulação faz isto, I2 também faz isto. Então teremos mais R2 vezes I2. Não temos I3, então quando é assim podemos só, para acrescentar a equação, como é de 3 incógnito, vamos colocar coeficiente 0, I3 igual a... deve ser igual à soma das quedas de tensões. Agora, soma de queda de tensões temos que procurar se essas quedas são positivas, qual é negativa, qual é positiva. Então, V1 já dissemos que é positivo porque o seu sentido coincide com o sentido da circulação da corrente na malha. Então, teremos aqui V1 menos V2, que é negativo em relação a esta malha. A corrente sobe enquanto a circulação da corrente na malha desce. Então, vamos para a segunda malha. Na segunda malha, temos este ramo comum. Este ramo comum é atravessado, a corrente atravessa R2 e aqui provoca queda de tensão. Então vamos ver esta corrente em relação na malha 2 em relação à circulação da corrente. A circulação da corrente faz isso, sentido anti-horário, enquanto que esse faz de cima para baixo. Então os sentidos são opostos, são contrários. Então esta corrente é negativa. Então, como não temos I1 nesta malha, podemos colocar o coeficiente 0, I1 mais I2 é negativo. Então teremos aqui menos, teremos menos R2 vezes I2. Já passamos este ramo, vamos pegar outro ramo. A corrente na malha faz isto e vai coincidir com a corrente I3, que cria queda de tensão na resistência R3. Teremos mais R3 vezes I3 e a mesma corrente I3 vai atravessar essa corrente, vai atravessar essa resistência, também vai atravessar a resistência R4. Teremos aqui R4 mais R4 vezes a resistência I3. Isto deve ser igual à força eletromotriz que alimenta a malha. A força eletromotriz é esta. Para malha 2, a força eletromotriz é positiva, né? Força eletromotriz é positiva. V2 é positiva, porque ele tem este sentido e coincide com o sentido da circulação da corrente. Temos aqui igual a V2. Igual a V2. Então, vamos estabelecer os respectivos coeficientes. Então, teremos aqui I1 menos I2 menos I3 igual a 0. A primeira equação de nós. Então, R1 no nosso circuito, R1 é 5. Então, teremos aqui R1 5 vezes I1 mais R2 também é 5 mais 5 e 2. Não temos neste circuito, não temos I3. Então aqui vamos prevalecer mais 0, né? Mais 0 e
3 deve ser igual a V1 é 110, V2 190. Então teremos aqui 110 menos 190. Então vamos estabelecer para a segunda malha. A segunda malha temos os coeficientes 0. Os coeficientes temos aqui 0 e 1, 0 e 1, mais I2, R2. Já sabemos que o valor é 5. R2 é 5. Então teremos aqui, não é mais, desculpa, continua aqui, menos, né? Menos 5 e 2 mais R3. R3 é 15, R4 é 20. Então teremos aqui mais 15 R3 mais 20 R3 deve ser igual a V2. V2 que já sabemos, V2 é 190. Ser igual a 190. Então a nossa equação será I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Aqui teremos 5 e 1 mais 5 e 2 mais 0 e 3. 110 menos 190 dá menos 80. Então aqui teremos manter 0 e 1 mais menos sempre, meu Deus, menos 5 e 2. Espero que percebam, estudantes, aqui é menos, mais, esses são termos semelhantes, I3 e 3, adicionamos os coeficientes, 35 e 3 igual a 190. Portanto, meus amigos, essas são as equações das leis de Kirchhoff estabelecidas. Se, caro estudante, conseguiste chegar até este ponto, você aplicou corretamente as leis de Kirchhoff. Isso é que é mais importante, dominar as aplicações das leis de Kirchhoff. Portanto, depois de ter chegado aqui, o resto são procedimentos matemáticos que você tem que aplicar, aqueles que você estudou, para decifrar ou designarmos os valores de I1, I2 e I3. Esse é o sistema de 3 equações a 3 incógnitas. Existem vários procedimentos. Você pode usar a lei de Gauss, pode usar a lei de adição ordenada, enfim. O mais importante que queria deixar é como estabelecer as leis de Kirchhoff num circuito complexo, onde temos circuito com mais de 2 fontes de alimentação ou mais de 2 malhas. Portanto, fica até aqui. O procedimento de resolução sobre esse sistema de 3 equações vou fazer no próximo vídeo e me acompanhe. Deixe seu comentário sobre o que achou da aula. Muito obrigado.